Palavra do Senhor. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 3. Eu queria ler o versículo 13. Vou ler o versículo 13. Aí no verso 12. João capítulo 3, verso 12. Você que tem a tua Bíblia, pega aí, Evangelho de João, capítulo 3, versículo número 12. Louvado é o nome do Senhor. Quem encontrou diz amém. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vou repetir o versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Guarde a tua Bíblia. Vamos orar outra vez. Você adorou? Nós adoramos. Nós também falamos com Deus. Nós vamos falar outra vez com o Senhor. Aleluia. Vamos clamar ao nosso Deus. Feche teus olhos. Ligue o teu pensamento diante do Senhor, trono da graça. Quando eu falo ligar o pensamento, é desconectar um pouco dessa terra, desconectar um pouco dos teus sentimentos terrenos e se conectar aos céus, às coisas celestiais, às coisas de Deus. E começa a falar com o Senhor. Por isso que é bom você fechar os olhos. Aleluia. Porque é simples, pastor, quando oramos, precisamos fechar os olhos. É como se você estivesse desligando da terra. Quando você fecha os olhos, você para de ver o que está na tua volta, o que está na tua frente, o que é terreno, para se ligar às coisas eternas. Deus, que é tudo e sobre todos, Pai, perante a tua face, a qual nos colocamos outra vez em oração, a buscar o Senhor, a te adorar, a te engrandecer, sabendo, meu Deus, que próximo está o dia, sabendo que é chegada a hora, sabendo que é chegado o tempo sim da restauração de todas as coisas. Porque os discípulos te perguntaram qual seria esse tempo, qual seria a era, qual seria a hora que o Senhor ia restaurar Israel. E o Senhor disse para ele que não competia a ele saber o tempo das coisas, que não competia a ele saber o momento das coisas, mas Pai, nós entendemos pela palavra, nós entendemos pelo que está acontecendo em nossa volta, que este tempo é chegado, que esta hora é chegada, e nós te pedimos nesta noite, Senhor, nos dê força, nos dê graça, ajuda este irmão a orar, ajuda este meu irmão a orar, a clamar. Quantas pessoas estão dormindo, quantas pessoas, meu Deus, estão cochilando, quantas pessoas, meu Deus, estão gastando, meu Pai, a vida preciosa, a qual o Senhor tem nos dado, estão gastando essa vida em coisas fúteis, em coisas desnecessárias, mas aqui estamos nós, não porque somos melhores, não porque, meu Deus, merecemos, mas estamos aqui pela graça, estamos aqui pela misericórdia perante o Senhor, suplicando o teu favor, ó Deus, pedindo mais uma oportunidade, pedindo, meu Deus, mais uma oportunidade, pedindo, Senhor, mais graça, pedindo, Senhor, que mantenha a porta aberta, pedindo, Senhor, que ainda estenda as mãos para nos resgatar, para nos levar a lugares altos. Ó Deus, estenda a tua mão de poder, estenda as tuas mãos de glória, as tuas mãos de misericórdia. Fala comigo, fala, meu Deus, ao meu espírito, ao meu coração, fala com a tua igreja. Oh, meu Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça,
Deus, toda glória seja dada a Ti, todo louvor seja dado ao Senhor. Olha aí, meu Deus, o clamor deste jovem, olha aí, meu Deus, o clamor da igreja, o clamor do Teu povo. Espírito Santo, Deus de promessa, vai operando, vai agindo, Senhor, de uma forma extraordinária. É o que eu te peço em oração, é o que eu te suplico em oração, ó Deus. Fala conosco, fala, Deus, em nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala, meu Espírito, o Espírito da igreja, nos dá conhecimento, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá luz, Senhor. Oriente, clama, Pai, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ajuda-nos a entender, Orabassuri, Calamanassúria, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos, ó Pai, a lavanar ao meu coração. É o que eu te peço para a tua glória. Quem crê diz amém. Você pode aplaudir o Senhor. Abra a boca da glória. A glória, meu irmão. Aleluia. Você está sempre um pouco no teu lugar. Daqui a pouco nós vamos nos deleitar na presença do Senhor, no banquete celestial. Amém, irmãos? Não simplesmente um alimento físico feito por mãos humanas, mas também algo espiritual. Queridos, preste atenção aqui. Jesus, ele estava conversando com Nicodemos, e essa conversa ela durou um tempo. Nicodemos era um dos principais, era alguém que se integrava na religião judaica. Quando a Bíblia diz um dos principais, era aqueles primeiros que direcionavam o povo. Na realidade, da linguagem de hoje, Nicodemos era como um pastor, um líder religioso, que detinha um conhecimento mais profundo da religião, dos ensinamentos de Moisés, das leis de Deus, das leis de Moisés. Glória a Deus. E ele foi ter com Jesus. E ele foi ter com Jesus escondido, né? Para que ninguém pudesse ver ele. Em particular, ele conversa com Jesus, porque ele começou a observar Jesus. Ele começou a observar os ensinamentos de Jesus, e não só os ensinamentos que mais integrava Nicodemos, eram os sinais que acompanhavam Jesus. Não era simplesmente as suas palavras em si, mas o que instigava a cabeça de Nicodemos era como ele poderia fazer tamanhos sinais, tamanhos prodígios, como os paralíticos andar, os cegos enxergar, os surdos ouvir o mundo falar, e pessoas oprimidas serem libertas. E a notícia corria a tal ponto que mortos também ressuscitavam. Isso intrigou Nicodemos, que ele vai então ter para conversar com Jesus. E ele começa a dizer o seguinte: olha, ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se Deus não for com ele. E Jesus então começa a direcionar Nicodemos, dizendo para Nicodemos o seguinte, que era necessário ele nascer de novo, porque quem não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Amém? De maneira nenhuma esse cidadão, esse homem, ou mulher, ou a pessoa que for, ela poderá entrar no reino de Deus, se ela não nascer de novo. Nicodemos indagou Jesus: mas como eu posso fazer isso? Eu poderia novamente, já sendo velho, entrar
entrar no útero da minha mãe e nascer outra vez? Eu não compreendo, eu não entendo isso. E Jesus vai dizer, olha, sendo tu mestre entre os judeus, não entende essas coisas. Aí ele vai dizer o versículo a qual nós lemos. Se tratando de coisas terrenas, não credes, não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Se eu estou conversando com você, Nicodemos, se eu estou falando com você, Nicodemos, e tratando, simplificando, tratando de coisas terrenas, você não está entendendo? Como vocês vão crer se eu começar a falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Aí, entre cochete, que está no céu. No versículo 14, do modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Amém. Jesus usou algo que ele disse, do mesmo modo que Moisés ergueu a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja também erguido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para nós entender isso, lá na época de Moisés, voltando no Antigo Testamento, o povo pecou contra Deus e uma das consequências foram serpentes abrasadoras do deserto. E essa serpente, elas atacavam as pessoas. E houve uma mortandade muito grande. As pessoas começaram a ficar doentes e a morrer. Moisés clama a Deus e Deus vai dizer para Moisés, Moisés, faz uma serpente de bronze. Pega um bronze aí, derrete o bronze e faz uma serpente e coloca essa serpente em uma estaca, fica essa estaca lá no deserto, e todo homem que foi mordido pela serpente, quando ele olhar para a serpente de bronze, ele vai ficar curado. É um sinal. E toda pessoa mordida pela serpente, quando olhava para a serpente de bronze, era imediatamente curado. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Isso é uma alusão. Quando nós lemos esse texto aqui no Novo Testamento, isso é uma alusão. Jesus falando assim como a serpente foi levantada no deserto. E toda pessoa que olhava para aquela serpente, ela era curada. Jesus não estava chamando assim de serpente. Mas Jesus estava dizendo o seguinte, quando eu for levantado no Calvário, quando eu for levantado lá naquela cruz, todo aquele que crê que eu morri por ele, que eu carreguei os seus pecados por ele, todo aquele que crê na obra que eu fiz, todo aquele que crê que eu comprei, que eu resgatei, que acreditar em mim, que o meu Pai me enviou para libertar ele, toda essa pessoa que crê em mim, ele terá vida eterna. Diga glória. Amém, irmãos? Toda pessoa que foi mordida pela serpente, toda pessoa que foi ferida pela serpente, pelo diabo, toda pessoa que carrega dentro de si a semente do diabo, o poder das trevas, toda pessoa que foi iludida, como Eva foi, e comeu do fruto proibido, quando eles olharem para mim, eu vou curar eles, eu vou restaurar eles, eu vou levar eles novamente a vida eterna. O que Adão perdeu, eu vou restituir. O que Eva perdeu, eu vou restituir de novo. Eles perderam a vida eterna e eu vou dar para vocês a vida eterna. Se vocês olharem, se vocês crerem em mim, se vocês acreditarem na minha palavra, a obra será feita na vida de vocês pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Deu para vocês entenderem até aqui? Aleluia. Em outra passagem ele diz, quando eu for erguido, eu atrairei todos para mim. Eu vou atrair todos para mim.
Existe uma passagem na Bíblia, do final do tempo, que Jesus falou que aonde estiver o abutre, aonde estiver, melhor dizendo, o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Em alguma tradução está árabe, amém? Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Simplesmente uma alusão que Jesus estava dizendo o seguinte a respeito da sua vinda, a respeito também da sua morte. Nós entendemos que a vinda de Jesus e a sua morte, elas estão ligadas. A morte, a sua vinda, elas estão ligadas. Quando ele morreu, ele restaurou o homem, ele restaurou a mulher, ele atraiu todos para si. Nós sabemos que os judeus, os romanos, entraram em comum acordo para dizer que o corpo, na realidade, foi levado pelos discípulos e escondido. Eles inventaram, então, a ressurreição de Jesus. Mas nós entendemos que eles tentaram de tudo para abafar o caso da ressurreição. Eles tentaram de tudo e até hoje contam história que Jesus é uma farsa. Mas nós entendemos que depois da sua morte, que depois que ele morreu, que depois que ele ressuscitou, a igreja ainda está de pé. Aqueles que ainda creem, acreditam, ainda estão de pé. Amém? Aleluia! O povo foi reunido a Cristo pela sua morte. Na realidade, quando ele estava vivo, ele tinha seguidores, pessoas que o seguiam. Ele tinha discípulos e apóstolos, discípulos que o seguiam, mas na realidade não eram firmes, mas simplesmente seguiam. Mas depois da sua morte e da sua ressurreição, as coisas mudaram. Ele não tem seguidor. Amém, irmãos? Ele tem a noiva, ele tem a igreja, ele tem filhos. Diga glória a Deus. Amém. Eles acharam, morreu, acabou. Agora todo mundo vai esquecer. Não. Foi depois da sua morte que os filhos nasceram. Foi depois da sua morte que o Espírito Santo veio sobre os homens, sobre as pessoas. Todos foram cheios do Espírito Santo. Foi depois da sua morte que o povo passou a crer, que o povo passou a se firmar nos propósitos do Senhor. Então a sua morte trouxe reconciliação. E aquilo que ele pregou aconteceu. Quando eu for levantado, eu vou reunir todos a mim. Diga glória a Deus. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Então ele atraiu todas as suas ovelhas a si. Amém, irmão? Depois da morte e a ressurreição. Eu queria falar agora da sua vinda. Ele virá. A Bíblia diz que todo olho verá. Diga glória a Deus. Ele voltará. E na sua vinda vai acontecer a mesma coisa da sua morte. A sua vida nos ares. A sua vida, quando ele vier nos ares, ele não vai pisar ainda na terra. Mas na sua vida nos ares, o que vai acontecer? Ele vai reunir o seu povo dos quatro cantos da terra. Ao soar da última trombeta. Amém, irmão? Os que estão vivos serão transladados, serão arrebatados. O corpo passará por uma modificação. O corruptível se transformará em incorruptível. E a Bíblia diz que as nossas vestes mudarão e subiremos ao encontro com o Senhor dos ares. Pedro, se eu não me engano, vai dizer: estaremos para sempre com Ele. Diga glória a Deus. Vai haver esta reunião nos ares. Mas antes desta reunião nos ares, eu entendo que há de acontecer uma reunião ainda terrena. Vai acontecer uma reunião terrena. A Bíblia diz que dos quatro cantos, o povo de Deus, irmãos,